Saúde e paz. A Igreja sempre afirmou: Deus é criador de tudo. Mas, ao longo da história, erros confundiram essa verdade. Dualismo, panteísmo, materialismo, todos negam a harmonia entre corpo, espírito, mundo e Criador. O mal não foi criado por Deus, ele nasce da liberdade mal usada. E Deus nunca é um Deus distante. A fé cristã afirma: tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Criação é dom e vocação. Em meio às confusões de hoje, reafirmemos com esperança que tudo é sustentado pelo amor de Deus, fonte e destino de toda a vida. Pode haver muitas teorias, mas a verdade é essa: Deus nos ama, nos criou e o nosso destino é voltar para Ele. Fique com Deus.